Vamos começar agora então este primeiro capítulo da Humanae Vitae, né? Dentro daquele primeiro grande bloco nós temos alguns capítulos. E neste primeiro capítulo, nesse primeiro ponto, vai abordar esses aspectos novos da grande demanda do mundo atual. A igreja estava sendo pressionada por muitos com alguns argumentos. Dentre eles que está havendo um rápido desenvolvimento demográfico, ou seja, vai ter tanta gente no mundo que faltarão recursos. Este era o argumento já em 1968, naquela década, né, de que um grande aumento demográfico, muitas pessoas e faltariam recursos. Um outro problema, os métodos contraceptivos nascendo ali e a possibilidade de autoridades utilizarem-se desses métodos contraceptivos para, né, contrapor a este crescimento, de lançar mão destes métodos contraceptivos para justamente dar uma resposta, digamos assim, para esse aumento do crescimento demográfico. Ou seja, é aquele pensamento de Sartre, né, de dar uma resposta, usar um mal que é a contracepção para um outro, digamos assim, um problema, aspas, que seria uma falta de recursos. Então, para a falta de recursos, paramos o nascimento de pessoas. Esse era o pensamento mundano daquele tempo. Também existia uma grande mudança na forma de se considerar a pessoa da mulher na sociedade. Com o avanço do feminismo, com o avanço das propostas, principalmente pelaquela mulher que eu apresentei lá no começo, né, a Simone de Beauvoir, onde ela apresenta ali uma série de pensamentos dizendo que, na verdade, não existe o sexo, né? O que existe existe a ideologia de gênero, que depois não é o objetivo aqui abordar com profundidade, mas falando de uma opressão masculina sobre a mulher, e que de fato, em alguns aspectos, existia, né? E existe ainda, mas ao ponto de ela negar, né? Negar a existência do ser mulher. Então, na verdade, não existe mulher, não existe essa concepção de homem e mulher. Isso foi criado pela sociedade, isso foi criado pelo ambiente na qual a pessoa vive. Então não existe mulher. O que existe é uma figura construída pelo ambiente, construída pelas situações da vida, construída pela família, né? Então, estes eram os pensamentos. Uma mudança radical. É lógico que nós entendemos aqui, né, irmãos, que de fato é importante essa elevação da dignidade da mulher, até porque a igreja sempre fez isso, né? A igreja sempre mostrou a dignidade da mulher, sempre colocou ela como papel de evidência, podemos ver até pela devoção à Imaculada Virgem Maria, não é? Então a igreja nunca foi contrária, nunca desejou a escravidão das mulheres, nunca desejou o menosprezo das mulheres, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O problema é que dentro do movimento feminista e dentro de alguns pensamentos, eles quiseram subjugar, inverter a balança, ou seja, então se o homem estava oprimindo, agora é a mulher que tem que oprimir o homem, agora é a mulher que tem que colocar o homem debaixo do tapete para pagar uma dívida histórica. Esse é um pouco dos pensamentos. Também, dentro dessa grande problemática que está acontecendo, estão os grandes progressos do homem. Ou seja, o homem com o avanço da tecnologia, da internet e tudo mais, consegue alcançar campos que antes ele não atingia. Dentre essas revoluções tecnológicas vão surgindo, né, esses avanços da medicina com relação às pílulas anticoncepcionais, a camisinha, entre outros métodos. Então, o homem, neste tempo, aparentemente parecia que ele tinha o controle do mundo em suas mãos, ele era dono de si, sobre as regras do mundo. E lá no número 3 da Humanae Vitae, o Papa lança essa pergunta. Então, diante de todos esses questionamentos, diante de toda essa pressão, será que não chegou o momento do homem confiar a sua razão e a sua vontade mais do que os ritmos biológicos do seu organismo?
a tarefa de transmitir a vida? Então, diante de todo esse questionamento, diante de todas essas situações, será que então é o momento do homem se lançar somente à sua razão e à sua vontade e ignorar as regras, os ritmos biológicos que estão dentro do próprio corpo, da própria alma, do próprio ser do ser humano? Olha o tamanho da problemática, né? E diante disso, Paulo VI vai afirmar a competência do magistério da igreja em dar a resposta a todos esses questionamentos. Veja, olha o que ele vai dizer no número 4. Nenhum fiel quererá negar que compete ao magistério da igreja interpretar também a lei moral natural. É incontestável, na verdade, como declaram muitas vezes os nossos predecessores, os outros papas, que Jesus Cristo, ao se comunicar a Pedro e aos apóstolos a sua autoridade divina e enviá-los a ensinar a todos os povos os seus mandamentos, os constituía guardas e intérpretes autênticos de toda a lei moral, ou seja, não só da lei evangélica, mas como também da lei natural. A lei natural é aquela lei que está cravada nos nossos corações, que está gravado lá, que nos impede, que internamente faz nos lutarmos contra o mal. Essa é a lei natural, a lei que está impregnada lá dentro de nós, que nos empurra para o bem. Dado que ela é igualmente expressão da vontade divina e que a sua observância é do mesmo modo necessária para a salvação. Então, o Papa aqui reafirmando a competência do magistério, o próprio chamado de Jesus, dando autoridade ali ao magistério da igreja para que anunciasse o evangelho, mas para também ensinasse, né? Você vai lembrar até mesmo lá que em Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades viviam sobre os ensinamentos dos apóstolos, sobre a doutrina dos apóstolos, essa doutrina que dentro da Igreja Católica ela é mantida e guardada durante os 2000 anos por todos os papas, por todos os bispos, durante todo esse processo da Igreja. Esse é o magistério vivo da Igreja. O magistério é justamente esse, o guardião. Não é ele quem inventa, né, a palavra, não é ele que inventa a revelação de Deus, não, mas o magistério é esse guardião, esse intérprete fiel da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Por quê? Porque ele recebeu diretamente de Jesus Cristo esse mandato, esse ensinamento. E para escrever esta encíclica Humanae Vitae, como eu falei antes, o Papa não simplesmente lançou e começou a escrever que nem louco, né? Não fez isso. Ele montou uma comissão de estudos, né? Aliás, até antes dele, uma comissão de estudos foi feita, né, pelo Papa João XXIII, o antecessor dele, que solicitou, né, então uma comissão em 1973 para que se estudasse o tema da transmissão da vida, da propagação da vida. Nesta comissão haviam bispos, estudiosos, médicos, dentre esses médicos um casal que é muito conhecido dos católicos, que é o casal Billings, que são um casal de médicos que desenvolveram um método natural chamado método Billings. Paulo VI vai dar continuidade nessa comissão, né, nesses estudos que João XXIII pediu. Veja, a finalidade dessa comissão: recolher opiniões, né, sobre problemas da vida conjugal e, em particular, sobre a regulação da natalidade. Então, o Papa pediu ali para que esses bispos, esses estudiosos, recolhessem opiniões sobre o tema. Outra finalidade: fornecer elementos e informações para que o magistério pudesse dar uma resposta adequadas aos fiéis e ao mundo. Olha que interessante. Então a igreja ela se colocou nesse processo de escuta para que então ela pudesse olhar para todo o ensinamento milenar da igreja e dar uma resposta de acordo com a doutrina, mas uma resposta que atendesse ao anseio do coração, baseado na vontade de Deus, mas que atendesse ali o anseio do coração humano. Veja,
não significa que o coração humano, que os desejos do ser humano sejam os desejos de Deus. Mas existe ali, no anseio do ser humano, uma demanda, uma necessidade, um pedido. Isso não significa que isso de fato é a vontade de Deus. Mas a igreja, ela escuta esta aflição, esses anseios, essa necessidade da humanidade. E aí ela vai buscar diante de Deus, diante dos ensinamentos da igreja, diante dos ensinamentos de Jesus Cristo, essas respostas que de fato vão preencher aquilo que a humanidade necessita, não aquilo que ela quer. Então a humanidade vem com aquilo que ela quer, e a igreja vai até Jesus e devolve para a humanidade aquilo que ela precisa. Então, essa foi uma das finalidades deste estudo. Com isso, encerramos este vídeo. Te vejo no próximo vídeo.